Bitcoin hoje entrega uma alta surpresa, mas a gente precisa se atentar a alguns detalhes para não cair em certas armadilhas, visto que o mercado tem feito isso demais nas últimas semanas. Vamos entender tudo agora e bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Deixa o seu like, que é muito importante para mim saber a sua opinião. Se você está curtindo ou não o conteúdo, você já conhece aí, dá essa ajuda. Beleza? Olha só, nós temos aqui o seguinte. Apesar dessa alta que está sendo guiada pelo S&P 500, o S&P 500 hoje sobe 3% e isso, meus amigos, é muita coisa. 3% no mercado tradicional é realmente um negócio gigante de bom, mas a gente precisa entender que o Bitcoin não está seguindo ao pé da letra todo o movimento que o S&P 500 faz. A macroeconomia faz o movimento, o Bitcoin ele ainda está meio receoso de seguir o movimento cegamente. Por quê? Porque a gente tem uma possível armadilha acontecendo. Primeiro, como é que a gente vai entender essa armadilha de certa forma? Não estou falando que vai ser armadilha, mas são detalhes que você precisa se atentar. Primeiro de tudo, se você pegar exatamente esse gráfico aqui e traçar uma linha em 19.500 dólares, você vai perceber algumas regiões de confluência que o mercado tem feito muitas armadilhas, tá? Olha só quantos rompimentos que ele acabou fazendo e falhando, então você tem várias provas que o mercado, desde que ele começou a ficar nesse range lateral que nós estamos vendo, mais ou menos os 18.700, agora ele elevou um pouco, você pode ver que ele deu uma descolada desse suporte, ele elevou um pouco o nível dessa lateralidade, mas de qualquer forma ele ainda se mantém dentro desse caixote, e a perspectiva é, se ele fez vários rompimentos falsos, tanto para cima quanto para baixo, dessa forma não será diferente, você tem que esperar a mesma coisa. Só que isso aqui a gente precisa para validar essa tese e olhar outros pontos de vista. Então você já está vendo que a gente tem com certeza uma armadilha pelo menos sendo montada. Mas, alguma hora, esse range vai romper. E o que eu posso adiantar para vocês? Tá? Essa semana vai ser uma semana bem tensa, como eu falei com vocês ontem, no domingo. Se você não viu é porque você não está inscrito nesse canal, então você clica no botão se inscrever, você acaba com isso aqui, tá? É o seguinte, a gente tem essa semana várias reuniões do Fed. Quando eu falo várias, são várias. Hoje a gente já teve uma acontecendo 16h10. Amanhã vamos ter também duas, o discurso de Williams aqui do FONC, e do governador aqui do Fed. Então, cara, olha só, são duas reuniões em um dia só. Na quarta não tem, na quinta nós temos também 2 discursos do Fed. Na sexta temos dados importantes sobre taxa de desemprego, ó, trava-língua quase pegou aqui, agora não. E o payroll americano. Então são dados sobre o desemprego que vai ajudar a gente a identificar essa inflação que está pegando fogo aí e vai saber se isso vai causar um caos ou não na economia, uma tal de recessão. E sexta-feira também temos mais discurso desse tal de Williams do FONC. Então olha só quantos discursos, quantas reuniões a gente vai ter acontecendo essa semana nesse mercado e com certeza isso vai mexer. E hoje já foi uma amostra do que realmente pode acontecer, já que hoje já tivemos uma resposta do mercado. E onde que essa resposta a gente vai perceber ela? No S&P 500. Se você for olhar no gráfico do S&P 500, aqui a gente tem a maior observação de todas. Qual que é? Se você for pegar essa tendência de baixa que o S&P está causando pra gente, ele teve uma formação de fundo aqui e a partir do momento que ele rompeu, tá? Na sexta-feira, esse candle vermelho e rompeu esse suporte, a situação começou a ficar muito tensa. Por quê? Porque a gente iniciou aqui simplesmente um movimento de quebra de suporte, ou seja, construção de uma tendência de baixa. Então se você pega o cenário macro, identifica uma tendência de baixa sendo criada nesse momento, cara, isso aqui levaria qualquer um a crer que a gente fosse buscar os 3.200 pontos, buscar os suportes lá de baixo. Então por isso que a situação ficou cada vez mais tensa e hoje, na abertura da semana, a gente já teve uma resposta positiva, porque a gente conversou já, tá aparecendo um negócio aqui, mas vocês ignoram, tá? A gente tem essa resposta no índice de força relativa. A gente viu que no gráfico diário, semanal, a gente já estava com um índice de força muito mais para o lado sobrevendido, consequentemente a gente tem um excesso de força vendedora que acaba criando e virando oportunidade. Então tem muita queda no mercado, as pessoas olham e falam, olha, isso aqui é pechinche, isso aqui serve como oportunidade de compra. E DCA, você sabe que na bolsa eles trabalham muito mais com DCA e não essa parte de trade. Falando em trade, cara, se você é trader, você mexe com criptomoeda, você mexe, compra, tu faz tudo aí. Você precisa de uma corretora segura e a Fimex é a melhor opção que você tem. E olha só, tá? Você depositando via Pix, que é zero taxa e simplesmente instantâneo, você pode concorrer aqui ao iPhone 14 e PlayStation 5. No primeiro link da descrição você cria sua conta nessa corretora, tá? E é basta fazer um depósito via Pix, você participa desses prêmios aqui, todos que vão muito além do iPhone e do PlayStation, tá? E do link abaixo também vai ter as regras da promoção. Então não perde tempo, primeiro link da descrição, se acaba com esse problema. Agora, de volta aqui.
Com esse cenário sobrevendido, muita oportunidade aparecendo, as pessoas tendem a fazer compras. Mas aqui que tá tudo sendo maravilhoso hoje, alta, o Bitcoin tá batendo no topo do range, não rompeu o range, o que leva a gente a interpretar o S&P 500. E aqui que fica a pegada, porque a partir do momento que a gente rompeu esse range para baixo, nesse candle vermelho, a gente precisa de uma confirmação na análise gráfica para confirmar o rompimento, e aí sim a gente crer que o movimento pode ser para baixo. Só que hoje é o candle de confirmação e ele está sendo verde. Só que aqui que está também o detalhe. Nós estamos batendo exatamente no ponto de rompimento que a gente teve. Então, a partir do momento que a gente não romper essa resistência agora, que era o antigo suporte, nós não podemos falar que agora sim vai ser uma virada de chave, agora os mercados vão subir, porque a situação a gente precisa entender que não está tão bonita. Ainda mais com várias notícias falando que esse tempo, essa tempestade do Fed aumentar os juros para conter a inflação pode piorar cada vez mais. Eles têm a meta de voltar a inflação aos 2%, e eles vão fazer de tudo para isso acontecer, e eles falam aqui que o caminho para percorrer, para chegar nesses 2%, pode ser mais longo do que eles esperavam, pode ter um rumo diferente, ou seja, um rumo mais apertado para a economia, o que não seria muito bom, né? Então, assim, o mercado fica na expectativa. Cara, vai ser recessão mesmo? Não vai ser? Então, de qualquer forma, a expectativa de uma reversão agora, ela fica bem para baixo, tá? Que eu digo, a probabilidade é baixa, mas a gente não deve ignorar ela. De qualquer forma, a gente precisa se atentar nesse candle verde aqui que apareceu hoje, porque se amanhã a gente ter consistência, hoje falta o fechamento ainda, a gente está próximo do fechamento do S&P, mas se amanhã a gente continuar com o candle verde, a gente pode realmente ter configurado uma bear trap, uma armadilha de urso. Ele faz o rompimento de um suporte, faz uma virada em V nos time frames menores, isso aqui entrega pra gente uma armadilha que muitas pessoas vão olhar isso aqui e vão falar, olha, vamos romper para baixo, e ele vai lá e desrompe o rompimento. Então isso aqui é configurado como uma armadilha, isso pode dar um indício positivo para os mercados. Até lá a gente tem que manter a calma e não sair julgando o negócio que vai romper agora, é uma alta de 3%, mas as quedas que a gente viu anteriormente não foram brincadeira, tá? Foi coisa de 3, 4% de queda seguida, então o cenário não tá bonito de qualquer forma, e a gente sempre tem que trabalhar na melhor possibilidade possível para a gente ganhar dinheiro. No momento, desde quando a gente está iniciando esse cenário de lateralidade no Bitcoin, não está muito bonito para a gente. Para operar está muito perigoso, o mercado está entregando muita armadilha dentro desse caixote, então o que eu recomendo? Pelo menos para quem mexe mais com swing trade, espera uma oportunidade melhor, um rompimento válido, um sinal muito mais forte dos mercados que a gente pode trabalhar melhor em cima, além de, vamos lá, né, a hash rate do Bitcoin está subindo em níveis históricos novamente, então mesmo com o Bitcoin nos seus níveis mínimos de preço de cotação, nós estamos vendo a rede nas melhores performances que ela já tem apresentado para a gente nos últimos anos, o que é ótimo, né? Aquela questão que, mesmo com o preço lá embaixo, os fundamentos da moeda seguem intactos. Isso aqui é importantíssimo para a gente, não para deixar de falar. Ontem a gente conversou sobre justamente essa parte do long short ratio subindo, caindo, mesmo com uma lateralidade, o long short ratio ficando cada vez mais instável, o que levaria a gente a crer que a gente ia ter algum movimento importante, mas de qualquer forma, as forças compradoras seguem bem laterais. A gente não está vendo nenhuma força compradora absurda, vendedora absurda, o mercado está realmente tendendo a se manter nessa lateralidade. No momento, não consigo enxergar nenhum indício muito forte. A gente pode ter um rompimento, então, ainda mais com esse S&P 500, o S&P 500 confirmando, vai entregar de cara pro Bitcoin um sinal verde para ele romper isso aqui para cima, e aí a gente consegue trabalhar num cenário mais favorável, e ainda mais as altcoins estão dando uma subida interessante, mas de qualquer forma a dominância ainda está subindo, que é ótimo. A gente quer ver o mercado focando no que interessa, que é o Bitcoin. Então o Bitcoin está subindo e a dominância também, ótimo pra gente, vamos aguardar amanhã, mas para isso eu preciso do seu like de novo e a sua inscrição, que é muito importante, e amanhã a gente vai acompanhar novamente esse andar todo de Fed, Fed para todo lado, então você se prepare que vai ser uma semana tensa e no mais, uma excelente semana para vocês. Tamo junto, forte abraço e é nóis.